Olá, meninas do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sara. Eu espero que vocês estejam bem, tá bom? Eu estou aqui para gravar essa aula de português para vocês, tá bom? E o conteúdo dessa aula será a carta do leitor. Antes de começar a aula, eu quero me desculpar pela minha voz, que ela não está muito bem ainda, e eu também estou com o nariz um pouquinho aqui congestionado, tá bom? Então, minha voz não vai estar 100% durante a aula, tá? Eu tô me recuperando ainda, tá? Mas quinta-feira estarei aí com vocês presencialmente, tá bom? Então, ó, para começar essa nossa aula de português, nós vamos ver a carta do leitor, tá bom? Então, abram o livro de vocês, o livro didático, na página 28, tá bom? Olha aqui embaixo comigo, página 28, texto 2, tá? Lembrando que a gente está na unidade 1 do livro de português, texto 2. No texto 1, nós vimos um outro tipo de carta, vocês lembram? Nós vimos a carta pessoal, né? E nós vimos lá a estrutura da carta pessoal, que a carta pessoal começa com a data, aí depois tem o remetente, tá bom? O destinatário, depois nós temos o corpo de texto, aí no final o remetente, a assinatura e a despedida do final da carta. Nós vimos também que a carta pessoal ela pode ser escrita na linguagem formal e na linguagem informal, né? A linguagem formal é aquela linguagem que a gente utiliza no dia a dia, né? Nós utilizamos com nossos amigos, utilizamos com nossos parentes, né? É uma linguagem onde a gente pode utilizar gírias, utilizar palavras abreviadas, não é? E já a linguagem formal, como o nome já diz, é uma linguagem culta, né? Uma linguagem onde nós vamos usar com pessoas mais velhas, com pessoas que a gente não conhece, tá bom? Nós vamos escrever documentos com a linguagem formal. E agora a gente vai ver a carta do leitor, é um outro tipo de carta. Então, vamos aí, ó. Vou dar um zoom aqui. Vou ler aqui com vocês. Vamos lá, ó. Navegação cultural. Olá, pessoal da Ciência Hoje das Crianças. Estamos escrevendo esta carta para para falar o quanto gostamos da matéria da Ciência Hoje das Crianças, número 234, sobre a chegada da Biblioteca Nacional ao Brasil. Nem passava pela nossa cabeça que ela veio de navio e que suas caixas ficaram 2 anos paradas no porto de Belém. Queremos sugerir 3 matérias: as 7 maravilhas do mundo, como se faz a revista Ciência Hoje das Crianças e raças de cachorro. Beijos, alunos do terceiro ano A do Colégio Miró, Salvador, Bahia. Então, olha só, essa carta do leitor aqui foi escrita pelos alunos do Colégio Miró, né, do terceiro ano do Colégio Miró, tá bom? E por que é uma carta do leitor? O próprio nome já diz. É uma carta que foi escrita por um leitor. Desculpa. É uma carta que foi escrita por um leitor. E agora a gente vai ver aí quais são as características dessa carta, tá? Ó, aqui tá pedindo para conversar com os colegas, tá? Como a gente tá online, então vocês podem conversar aí com o pessoal da casa de vocês, tá? Ó, você já tinha lido alguma carta do leitor, né? Sim ou não? Já teve vontade de escrever para um canal de televisão ou para uma editora para comentar um programa? Uma propaganda ou um livro? Então, vocês já tiveram vontade aí de escrever para a televisão, para rádio, para revista, tá bom? Essa revista aqui, ó, Ciência Hoje das Crianças, ela é uma revista de ciência, tá bom? Mas focada no público infantil, focada nas crianças, tá? Então, ele é bem interessante. Ela traz sempre reportagens aí ligadas às ciências, mas com uma linguagem bem infantil, tá? E agora, ó, vamos ver aqui sobre a carta do leitor. A carta do leitor expressa a opinião do leitor de um jornal ou de uma revista sobre matérias publicadas nesses veículos de informação. A carta deve apresentar. Então, olha só, vocês vão ver que a estrutura da carta do leitor é bem parecida com a estrutura da carta pessoal que a gente viu no último capítulo. Identificação do leitor e local de onde ele escreve, tá? Antes a gente viu que no início era a data, agora vai ser a identificação e o local. O título ou assunto da matéria comentada e a data ou edição em que foi publicada, né? A matéria que a pessoa está se referindo, ó. Percebam aqui que logo no início o pessoal falou aqui, ó,
da matéria Ciência Hoje das Crianças, número 234, tá bom? A chegada da Biblioteca Nacional ao Brasil, tá? Então, logo no início, os alunos lá do terceiro ano A já falaram qual era a reportagem que eles estavam fazendo na carta, tá bom? Porque você tem que falar qual é a reportagem que você está se referindo para a revista, porque senão eles não vão saber qual é a reportagem que você está se referindo. Tem que falar o título da reportagem, o número da revista, tá bom? Porque se falar a reportagem tal, não especificar, a pessoa não vai saber de qual reportagem você está falando. A opinião do leitor, que pode ser um elogio ou uma crítica a um texto ou a própria publicação, né? A opinião, então pode ser uma opinião boa ou pode ser uma opinião ruim, tá bom? Com relação tanto a uma matéria específica ou a revista ou o jornal em geral, tá? E o argumento que justifique a opinião do leitor. Por que você gostou e por que você não gostou da reportagem? Você tem que explicar o porquê você gostou e o porquê você não gostou. O autor da carta também pode fazer sugestões aos editores da publicação, né? Então, você pode também sugerir aí o que você quer para a revista. Aqui no final da carta, os alunos sugeriram, né? Ó, queremos sugerir 3 matérias. As 7 maravilhas do mundo, como se faz a revista Ciência Hoje das Crianças e Raças de Cachorro. Né? E também deu aqui a despedida. Beijos. Tá bom? Então, aqui no final, eles fizeram a sugestão deles, tá bom? Bem interessante aqui. E percebam também que a carta do leitor aqui não é uma carta longa, tá? É uma carta bem curtinha, tá bom? Dessa aqui das crianças foi uma carta bem curtinha. Geralmente é uma carta média e curta, tá? Não é uma carta muito longa aí, a carta do leitor. Até porque ela vai ser publicada na revista, então ela não pode ser muito longa, tá bom? Ó, então agora vocês vão fazer as atividades, tá bom? Vocês vão fazer aí as atividades da página 29, tá? E da página 30. Eu vou explicar e depois vocês vão fazer, tá? Vamos lá, ó. Sublinhe de vermelho a opinião dos alunos que escreveram a carta e de azul o argumento. Então, a opinião deles vai ficar de vermelho, vocês vão sublinhar de vermelho, e o argumento de azul, tá bom? Eu meio que dei a resposta ali quando estava explicando, tá bom? 3. Complete o quadro com a informação da carta, com informações da carta. Quem escreve? Então, quem escreveu a carta? De onde escreve, né? Qual é o local que a pessoa estava escrevendo aí? Matéria comentada. Qual foi a matéria comentada na carta? Lembrando que é uma carta do leitor, sempre vai ter uma matéria a ser comentada. E qual é o número da edição ali da matéria que eles comentaram? Agora vamos lá para a página 30. Aqui. 4. Por que na carta do leitor é preciso mencionar o título ou o assunto da matéria e a edição da revista em que ela foi publicada? Eu expliquei isso também, tá bom? Prestem atenção lá. Por que é preciso falar o título e a edição? 5. Compare os textos 1 e 2 desta unidade. Então, vocês vão comparar aquele primeiro texto lá da Charlot, lembra que a gente leu, a carta pessoal, com esse texto que a gente acabou de ver aí da carta do leitor. Ó, quem é o destinatário da carta de Charlot? Destinatário, para quem a Charlot está escrevendo. Lembra que a gente viu que destinatário é quem vai receber a carta e remetente é quem está escrevendo. E B, quem é o destinatário da carta Navegação Cultural? 6. Releia o trecho da carta de Charlot do dia 23 de maio. Felpo, querido, eu gosto de orelhas diferentes. Acho que dão um charme interessante a um coelho. Principalmente você, que é poeta. Devia se orgulhar de ser assim, especial. Então, esse trechinho aqui é da carta da Charlot que a gente leu lá no texto 1. Nesse trecho, Charlot manifesta sua opinião sobre as orelhas de Felpo. Elas agradam ou não a coelha? Tá bom? Vocês têm que colocar se agrada ou não e o porquê, tá bom? B. Que argumento Charlot usa para justificar sua opinião? Então, por que ela gosta ou não gosta das orelhas do Felpo? E C. Na opinião de Charlot,
Felpo deveria se orgulhar de ser especial? Que justificativa ela dá para isso? Tá bom? Aí aqui tem um pouquinho mais do Fique Sabendo. Nas cartas pessoais, o remitente também pode apresentar sua opinião sobre algum assunto e os argumentos que defendem essa opinião. E 7. Qual é o objetivo principal de uma carta? Né? Aqui, uma carta num todo, né? Tanto a pessoal quanto a do leitor. Para que serve uma carta? Qual é o objetivo de uma carta? Por que a gente escreve uma carta? Hein? Bom, meninas, é isso, tá bom? Essa aqui é a nossa aula de português. Aí, além desse vídeo, eu vou postar também a correção das atividades, tá? Mas vocês primeiro façam as atividades, depois que tiverem terminado, olhem a correção para ver se vocês acertaram, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até a próxima!